Acerca das doenças do tronco encefálico, vamos conversar sobre as síndromes vasculares específicas do tronco encefálico. Falamos sobre a síndrome do roubo subclávio, aqui nas síndromes isquêmicas do tronco encefálico, mas agora vamos falar de uma forma mais específica. Diz-se respeito à hemiplegia alternada, ou seja, uma fraqueza muscular cruzada, e algumas variações da síndrome de hemiplegia alternada. No que tange à hemiplegia alternada, temos uma combinação de déficits referidos aos nervos cranianos no mesmo lado da lesão, ou seja, da alteração vascular, e fraqueza no hemicorpo contralateral. Então, repetindo, há uma combinação de déficits motores referidos aos nervos cranianos no mesmo lado da lesão, e uma fraqueza do hemicorpo contralateral. Os tipos de hemiplegia alternada: hemiplegia contralateral espástica. Está-se diante de uma paralisia periférica ipsilateral do mesmo lado do nervo oculomotor. E aí, por conta dessa paralisia periférica ipsilateral, tem-se uma interrupção das fibras oculomotoras infranucleares. A outra circunstância de sintomatologia diz respeito à paralisia supranuclear contralateral dos nervos facial e hipoglosso. E isto tudo influencia nas circunstâncias de quadro. Para se ver aqui, para ficar mais claro, esta é a hemiplegia contralateral espástica. Olha como acontece, ó. Contralateral e aí cruza, tá? Para perceber que ela cruza. A paralisia periférica ipsilateral do nervo oculomotor, ou seja, interrupção das fibras oculares infralaterais. Paralisia supranuclear contralateral dos nervos facial e hipoglosso. Então, esta zona 1 que cruza tem essas características. Vamos lá para o tipo 2. Hemiplegia espástica contralateral. Há uma paralisia supranuclear ipsilateral do nervo facial. Ipsilateral, veja só, neste caso. Então, vamos ver aqui. Neste caso, tem-se a hemiplegia espástica contralateral. Está aqui a lesãozinha. Começa de um lado, cruza para o lado contrário. Começa de um lado, cruza para o lado contrário. É importante destacar que nós estamos aqui vendo de um lado, mas logicamente se repete do lado contrário. Só lembrando, aqui é o par 3, na parte anterior, que é o oculomotor. Aqui nós estamos no par 7, que é o facial. Mostrando aqui uma paralisia supranuclear ipsilateral ou ipsilateral do facial, que é o 7. E o tipo 3, hemiplegia espástica contralateral. Diz respeito à paralisia nuclear ipsilateral, neste caso flácida, do nervo hipoglosso. Vamos ver aqui anatomicamente. Cá está. Aqui está o 12º par, que é o hipoglosso, nessa zonazinha. E, neste caso, há uma hemiplegia espástica contralateral à lesão. Lesou do lado direito, como há esse cruzamento, lesa de um lado, nessa zona, e aí a repercussão é do lado contralateral. Paralisia nuclear, ou seja, no núcleo mesmo do 12º par, do hipoglosso, neste caso flácida, do nervo hipoglosso. Olha só, espástica e flácida. Se você não lembra a diferença entre elas, você volta lá, quando no caso da espástica, nós conversamos um pouco, nas duas, nós conversamos sobre nas vias periféricas, mas também um exemplo de hemiplegia espástica é no paciente com AVC. E a espasticidade é interessante porque ela se representa, imagine o seu braço direito, por exemplo, estirado. E aí você vai fazer uma flexão do antebraço sobre o braço. E aí você está fazendo uma flexão com o bíceps braquial. Só que, se houver uma hemiplegia espástica, haverá no início uma resistência enorme. Depois, ao longo do movimento passivo, você consegue fazer de uma forma boa. Se você soltar, ele vai voltar à posição inicial. No caso da espástica, um grande exemplo é a doença de Parkinson.
Imagine o mesmo braço na mesma circunstância, estirado, com extensão de cotovelo. Quando você vai fazer o movimento de flexão, ou seja, uma flexão aí de bíceps braquial, cotovelo, o que vai acontecer? É como se fosse aquela roda denteada. O agonista briga com o antagonista. Então, vai freando o movimento ao longo de toda a amplitude deste, quando de uma forma passiva. Essa é a diferença da espástica para a flácida. Maiores informações, você vai lá nas vias aferentes ou nessas patologias específicas. Há variações da síndrome hemiplégica alternada. Nestes casos, nós temos algumas a conversar com você. Síndrome bulbar dorsolateral ou síndrome de Wallenberg. Esta síndrome é caracterizada por uma obstrução ou embolia no território da artéria cerebelar inferior posterior ou da artéria vertebral. As manifestações clínicas nesse caso é o início súbito, vertigem, aquela tontura, aquele mal-estar, o nistagmo, que se configura como alteração no movimento ocular, e aí pode ser decorrente, aquele globo ocular mexendo para os lados. Também tem lá no exame clínico, nos nossos vídeos, para você observar melhor este assunto. Mas ele pode ser decorrente de uma alteração no núcleo vestibular inferior ou uma alteração no pedúnculo cerebelar inferior. Pode ocorrer também, nesses casos, náuseas e vômitos, de acordo com a área pós-trema envolvida. Pode também ter disartria e disfonia, se a lesão ocorrer a nível do núcleo ambíguo. Disartria, alteração na articulação da palavra. Disfonia, alteração do som. Pode haver também soluços, se o centro respiratório da formação reticular estiver acometido. Vamos olhar aqui uma questãozinha para ver se a gente conseguiu entender direitinho esse assunto. Questão 2. A síndrome de Wallenberg, SW, também chamada síndrome bulbar lateral, é uma lesão retroolivar cujas manifestações iniciais são ataxia dos membros, náuseas, vertigens, vômitos, nistagmo, dificuldade no equilíbrio e na marcha, disartria, disfonia e disfagia orofaríngea neurogênica. É exatamente o que podemos observar aqui. Portanto, este já é o nosso item correto. Mas vamos ver os demais. Item B. Hiperestesia contralateral referida à coluna posterior. Neste caso aqui, é a síndrome bulbar medial ou síndrome de Dejerine. Então, já por conta dessa circunstância, já não vale. Há também náuseas, nistagmo, disfonia, ok. Item C. Déficit da sensibilidade ao toque, à posição e à vibração contralateral. Por conta dessa circunstância, que é síndrome da ponte basal distal ou de Millar-Glauber ou Foville, a gente já tira esse item também. Aí fala de dificuldades no equilíbrio e na marcha, ataxia de membros e disfagia. Disfagia pode até estar ok. Item D. Miorritmias, palatina e faríngea ipsilaterais. Isto aqui já é a síndrome do tegmento contínuo distal. E por conta disso, esse item está incorreto. A nistagmo, a disartria, a disfonia, tudo bem. E o item é hemiataxia, tremor intencional e adiadococinesia. Não, isso aí é a síndrome do tegmento contínuo oral. Ataxia de membros, vertigem e vômitos. Vertigem e vômitos, ok. Portanto, questão 2, item correto, item A. Questão 3. A síndrome de Wallenberg ocorre, em geral, na vigência de obstrução da artéria cerebelar posterior inferior, que é um ramo da artéria vertebral. Essa artéria irriga a parte dorsolateral do bulbo e, nestes casos obstrutivos, se trata, na maioria das vezes, de trombose arterial, comprometendo diversas estruturas regionais. As estruturas anatômicas mais comumente lesadas nessa região bulbar são, exceto, veja bem, exceto, há uma lesão do pedúnculo cerebelar inferior, segundo aquelas nossas figurinhas, ok. Há uma alteração no trato espinhal do nervo trigêmeo, vimos lá, com certeza sim. O núcleo de origem real do nervo trigêmeo está envolvido? Sim, o trato e o núcleo, como vimos nas figurinhas.
O trato espinotalâmico lateral está envolvido? Sim, vimos lá naquelas alterações ipsilateral e contralateral. O trato espinocerebelar ventral ipsilateral está envolvido? Não. Nestes casos aí, não é o ipsilateral que está envolvido, é o cruzado. Portanto, esta opção E, então, é a correta. Por quê? Eu estou pedindo exceto, e o ipsilateral não entra, é o cruzado. Portanto, questão 3, item correto, item E. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.